Olá, alunos! Eu vou dar a introdução à nossa primeira aula de informática básica. Vocês vão ver que eu enviei para vocês no Classroom um conteúdo teórico, onde trata-se da história, da introdução à informática, que é a história da computação. Aqui na primeira página, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do ábaco. Descendo aqui um pouco, a gente fala sobre a régua de cálculo, pulamos para La Pasqualini, que foi a primeira calculadora de máquina. Falamos da roda, que também era uma calculadora de bolso, capaz de efetuar os 4 cálculos matemáticos. E falamos do aritmotor, que a diferença do calculadoras para essa é que essa conseguia efetuar as 4 operações. E as outras, elas só conseguiam fazer as 2 outras operações, No caso, quais são as 4 operações matemáticas? É a multiplicação, divisão, subtração e soma. Então, a gente tem essas 4 operações matemáticas, que foi o primórdio de tudo para a gente construir nossas calculadoras, que vem a ser o princípio do conceito que a gente tem de computação. Do século XII foi criado os algoritmos, então eu tenho aqui uma introdução explicando o que é um algoritmo, e aí a gente vai para a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a gente teve um grande conceito de descobrimento quando se inventou o primeiro tear mecânico. Ele funcionava com controladores de cartões perfurados, e a partir desse conceito da máquina de tear, surgiu a máquina analítica, que ela se inspirou na máquina de tear. Seguindo com o conteúdo, vocês vão ver aí que vai estar explicando conceito por conceito, e aí eu estou resumindo só para vocês entenderem, sobre o que está falando o texto. E aí eu vou começar a falar do primeiro conceito da teoria da informação, que no caso eram circuitos eletrônicos para resolver problemas lógicos e matemáticos. A partir daí a gente segue quando teve o primeiro computador, que é o Mark I. Vocês vão ver aí que existiu um computador antes do Mark I, mas esse computador ele não foi aceito no mercado. Então, na verdade, o Mark I ele vem a ser o primeiro computador industrializado, ou seja, o primeiro computador que foi vendido, e se espalhou a questão de mercado de vendas. A gente segue para o nascimento da ciência da computação. A gente sabe que a ciência da computação, ela se deu início com o Alan Turing, que ele vai criar aí o conceito da ciência da computação. Ele vai utilizar o que a gente chama de linha de programação para descobrir os enigmas nazistas, e a partir dessa linha de programação surge o primeiro conceito de computação que é utilizado até hoje nos computadores. Aqui a gente está falando um pouco mais sobre o Alan Turing, que é isso aí que eu expliquei resumidamente. E aí a gente vai para a geração de computadores. Pode dizer que isso foi dividido em 3 gerações, onde a primeira geração ela era feita pelo uso de válvulas, a segunda geração que era feita pelo uso dos transitores, e a terceira geração que era feita pelo uso do sistema integrado. A quarta geração, a gente pode dizer que é a geração que a gente vive atualmente, onde a gente tem a diminuição do tamanho das máquinas por conta dos equipamentos serem menores, onde os computadores são mais rápidos e inteligentes, e aí a gente pode até dizer também em questão da conectividade, que nos dias atuais é onde realmente tem o uso da internet como meio de comunicação. Aqui nessa imagem, a gente tem a evolução dos computadores. Então, eu tenho um computador de 1960 até um computador de 2015. Então, vocês podem ver a evolução desse equipamento e como ele teve a redução do tamanho. Depois de a gente falar dos computadores, a gente vai entrar na computação móvel. Então, a gente pode ver que essa geração de computação móvel, que são os nossos mobiles, smartphones, que já é mais conhecido aí, ela surgiu a partir da criação
dos desktops, ou também pode ser chamado dos microcomputadores, que são essa última geração que a gente utiliza até hoje, que é a geração atual. Essa página aqui, a gente vai ter um pouquinho do conhecimento que eu coloquei para vocês sobre as profissões de informática. Hoje em dia, todas as profissões, não importa qual ela seja, mesmo que ela não seja diretamente voltada para a informática, ela vai usar algum tipo de tecnologia que tem envolvido a informática. Então, a maioria das empresas elas vão utilizar recursos como software, vão usar os hardware, então isso tudo vai envolver a informática. Mas além das profissões que a gente já tem, que é qualquer profissão que hoje já se inclui dentro da informática, a gente também tem as profissões que são extremamente voltadas para a informática. Então a gente teve aí a primeira profissão, que é o digitador, depois a gente vai para o operador de microcomputador, depois a gente entra com o programador, aí depois a gente entra com o analista de sistemas, gerente de CPD, técnico, consultor, engenheiro de software. Então vocês podem ver que a lista ela é bem extensa, e esse aumento de surgimento de profissionais da informática, ela se vem com o desenvolvimento da tecnologia, porque conforme eu tenho a necessidade daquele profissional, vão surgindo novas profissões e assim o mercado de trabalho vai se desenvolvendo. Então, como vocês puderam ver, eu tentei resumir o máximo possível essa aula para que ela não ficasse muito longa. É claro que vocês têm que ler esse conteúdo inteiro para poder entender perfeitamente, porque aqui eu passei para vocês de uma maneira resumida, para que vocês pudessem entender de maneira rápida o que eu quis dizer nesse texto, mas eu vou pedir para vocês que vocês leiam todo esse conteúdo, o conteúdo total, ele está entrando aí em 11 páginas, vou pedir para que vocês passem esse conteúdo para o caderno de vocês, porque assim que voltar às aulas, a gente vai dar visto nos cadernos, e esse conteúdo, ele vai valer pontuação aí em questão de visto. Então, assim, eu peço que vocês leiam o texto com calma. Depois desse conteúdo teórico, eu passei exercício para vocês que tem a ver com o conteúdo que foi explicado hoje. Então, pedir para que vocês respondam esses exercícios. E aí, depois eu vou fazer um vídeo ou posso enviar o gabarito para vocês com as respostas corretas, para que vocês possam corrigir os exercícios e saber se o conteúdo que vocês responderam está certo ou errado. Mas eu já informo que toda a atividade, ela contém no texto. Então, é só vocês lerem o texto com calma, que eu tenho certeza que todos vão conseguir completar a atividade. Espero que todos tenham conseguido entender o conteúdo e essa breve explicação que eu tentei deixar para vocês, até porque eu tentei fazer isso de uma forma resumida, para que todos conseguissem compreender o conteúdo, mas é claro que no texto, o conteúdo está bem mais amplo do que essa maneira resumida que eu fiz hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, podem me mandar perguntas pelo Classroom, ou eu também posso fornecer o meu contato do WhatsApp, ou se vocês tiverem algum grupo também, se vocês quiserem me inserir, é só me avisar que eu vou tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado, espero que todos estejam bem e até a próxima.